Bom, gente, vamos para a nossa segunda aula de literatura e vamos iniciar as escolas literárias, as principais escolas literárias que caem com mais frequência no Enem. E a primeira delas é o Barroco. Como vocês lembram, o Barroco foi a primeira escola literária onde nasceu a primeira obra escrita por um autor brasileiro, certo? Então vamos lá, vamos conhecer o que foi o Barroco. Bom, gente, então o que foi o Barroco? O Barroco no Brasil foi introduzido pelos jesuítas portugueses durante o período colonial, com o objetivo principal de catequizar os índios. Bom, o Portugal veio para cá, conheceu o Brasil em 1500, mas já existia uma população aqui, né? Já existiam os índios. Então, para unificar a língua, para ter a mesma religião, aí eles trouxeram os jesuítas portugueses para catequizar esses índios, né? Para mostrar a religião católica para esses índios. E bom, nos séculos 17 e 18 não havia ainda condições para a formação de uma consciência literária brasileira. Por isso, os autores brasileiros tinham grande influência europeia. Ainda assim, o estilo artístico adquiriu características próprias no território brasileiro. Foi aquilo que eu também falei na última aula. Nós não tínhamos essa consciência literária brasileira, totalmente brasileira. E então muitos intelectuais iam até a Europa, até a França, até a Espanha, Portugal, e estudavam lá e traziam essa arte para o Brasil. Então, por mais que já nasceu a primeira obra brasileira aqui, o Diante Brasileiro, ainda assim tinha muita influência europeia, porque eram lá onde eles estudavam, eles adquiriam, todas as influências deles foram europeias. Mas, claro, tinha características brasileiras. Como eu disse antes, é muito importante nós entendermos o contexto histórico daquela escola literária para que a gente entenda a produção literária, certo? A obra, seja ela arquitetura, seja ela o texto literário. Então, nós conseguimos entender melhor, entendendo também o contexto histórico, sabendo o contexto histórico. E, bom, a Igreja Católica criou medidas de expansão de sua doutrina, como a Companhia de Jesus, responsável pela catequização, principalmente de povos indígenas, além de lançarem medidas de perseguição, como o Tribunal do Santo Ofício, que instituiu a Inquisição como forma de punição àqueles que se desviassem do catolicismo. Bom, na Europa tinha acabado de ter o confronto da Igreja Protestante e a Igreja Católica, e a Igreja Católica tentando conseguir ganhar mais forças, né, vieram para o Brasil e tentaram catequizar os índios, porque já na Europa teve toda aquela a Contra-Reforma e a Reforma Protestante, então ela estava meio abalada na Europa, né? Aquele poder que a Igreja Católica tinha antes foi muito abalado. Então eles estavam tentando catequizar, mostrar a sua doutrina para os índios aqui no Brasil. E bom, mas aqui em Minas houve o século do ouro. E bom, o século do ouro refere-se à exploração de minério em Minas Gerais, que se tornou um dos principais polos culturais e econômicos do país. Até hoje, se vocês forem a Minas Gerais, Ouro Preto principalmente, é uma cidade barroca. As igrejas, as construções, elas são barrocas, a maioria delas, né? E ficou muito conhecido por isso, pela exploração do minério aqui em Minas. E bom, a primeira imagem é a Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição. Só para vocês terem uma ideia de como eram luxuosas essas igrejas, né? Eles queriam mostrar que a Igreja Católica era grande, né? Então, era muito ouro por conta da exploração do minério em Minas Gerais. Essa igreja era em Minas Gerais, em Minas Gerais no caso, até hoje. Então, é muito ouro, se vocês conseguirem ver, esses dourados são ouros. E a próxima também é em Minas, a Matriz de Nossa Senhora do Pilar. Ela também é banhada a ouro.
todas essas partes brilhantes são ouros, para mais uma vez mostrar o poder da Igreja Católica, né? Como ela é rica. E bom, algumas características do Barroco, né? Que é muito importante a gente saber essas características. A primeira é a linguagem dramática. O racionalismo, exagero, rebuscamento, por isso que muitas vezes sai aquela famosa frase, né? Se não entendia porque é barroco. É por conta disso, porque é uma linguagem muito dramática, é muito exagero, e são palavras difíceis, são palavras bem rebuscadas, porque tinham aquela influência europeia, né? E o uso de figuras de linguagem, como as metáforas, como a antítese, o paradoxo, a hipérbole. A hipérbole é exatamente isso, esse exagero nos poemas barrocos. Não só nos poemas, mas na arquitetura, na pintura também. Nós vimos agora, né, a arquitetura era bem exagerada, cheia de ouro. Mas a união do religioso e do profano tinha esse dualismo, né, em algumas obras literárias tinha esse dualismo, o céu, o inferno, o pecado, essa arte dualista, né, um jogo de contrastes, a valorização dos detalhes, eles eram bem detalhistas, tanto em qualquer uma das áreas artísticas, escultura, pintura, eram bem detalhados. O cultismo, que são jogos de palavras, e o conceptismo, que é o jogo de ideias. Nós entenderemos melhor porque mais pra frente virão algumas questões do Enem e nós entenderemos melhor essas características. Bom, alguns autores importantes e que caem bastante nas provas dos vestibulares é o Gregório de Matos, o Bento Teixeira e o Padre Antônio Vieira. Bom, como eu disse, o Barroco foi onde teve a primeira obra, né, brasileira, de um autor brasileiro, e esse famoso foi o Bento Teixeira, com a Prosopopeia. Essa foi a primeira obra de um autor brasileiro, que tinha características brasileiras. E vamos agora a uma questão do Enem de 2014. Esse é o Caderno Cinza, questão 129, e é um poema do Gregório de Matos, que vai mostrar exatamente algumas dessas características que eu falei anteriormente. E bom, para começar, antes de ler esse texto, vamos já olhar algumas características. Bom, vamos para a questão, então vamos para o texto. É de Gregório de Matos, aquele autor que nós já mencionamos, e ele começa assim: quando Deus redimiu da tirania, da mão do faraó endurecido, o povo hebreu amado, o esclarecido. Páscoa ficou da redenção o dia. Então nós entendemos que nessa primeira estrofe ele se refere ao povo hebreu, que ficaram na mão do faraó por muito tempo escravizados, certo? E Deus retirou esse povo hebreu das mãos do faraó. É isso que ele diz aqui. Páscoa de flores, dia de alegria, aquele povo foi tão afligido. O dia em que por Deus foi redimido, ergos sois vós, Senhor, Deus da Bahia. Pois mandado pela alta majestade, nos remiu de tão triste cativeiro, nos livrou de tão vil calamidade. Quem pode ser senão um verdadeiro Deus que veio extirpar dessa cidade o faraó do povo brasileiro? Então aqui ele termina fazendo esse jogo de ideias, né? No começo ele fala sobre essa passagem bíblica e no final ele pergunta quem é esse Deus que vai livrar o povo brasileiro desse faraó. Então existia um faraó, quem é esse faraó, né? E quem é o Deus que vai livrar o povo brasileiro? Então há esse paradoxo, há esse jogo de ideias, certo? Nesse poema de Gregório de Matos. Então vamos à questão, ao enunciado. Diz assim: com uma elaboração de linguagem e uma visão de mundo que apresentam princípios barrocos, o soneto de Gregório de Matos apresenta a temática expressa por... Bom, visão cética sobre as relações sociais. Não é bem isso, né, gente? Uma visão cética. E essas relações sociais, eu acho que ficou muito vago essas relações sociais. Eu acho que nesse texto, ele restringe
mais esse público, né? Eu acho que quando ele fala relações sociais aqui, deixa muito vago, não é uma resposta completa, que vai responder certinho o enunciado. Então, letra B, preocupação com a identidade brasileira. Ele fala assim sobre a Bahia, sobre o povo baiano, mas ele não diz exatamente que isso forma a identidade dele e fala sobre questões identitárias, ele não se refere a isso no texto, só menciona a Bahia. C. Crítica velada à forma de governo vigente. Vamos deixar essa para mais tarde. D. Reflexão sobre os dogmas do cristianismo. Não, ele só menciona, ele só cita uma passagem bíblica, mas ele não reflete sobre esses dogmas cristãos, né? Ele não reflete sobre os valores cristãos. Ele só menciona uma passagem. Questionamento das práticas pagãs na Bahia. Não, é uma aquelas alternativas que a gente já elimina assim, sabe? Não é... Ele não fala sobre isso no texto. Ele novamente menciona sim a Bahia, mas ele não fala sobre essas práticas pagãs, né? Pelo contrário. Vamos voltar a ser então. Crítica velada à forma de governo vigente. Acredito que essa é a resposta que responde completamente o enunciado. A gente tem que pensar que sempre vai existir, a gente sempre vai ficar entre duas alternativas, né? Sempre tem essa, sempre fica, meu Deus, A ou B, A ou C, sempre tem. Então a gente tem que pensar qual é a melhor responde o enunciado completo. Como responde o enunciado completamente? Então, nessa questão, a alternativa C responde. Por quê? Vamos voltar no texto. Aqui no último parágrafo, ele fala: quem pode ser senão um verdadeiro Deus que veio extirpar desta cidade o faraó do povo brasileiro? Quem é esse faraó? Nós sabemos que o faraó é como se fosse um governador daquela época, né? Ele é um governador daquela época, é alguém que governa o povo. E aqui no caso, ele está fazendo uma crítica exatamente a esse governador, a essa pessoa que governa o povo brasileiro. E ele está esperando esse Deus vir tirar nós brasileiros a mão desse faraó. Quem é que vai nos ajudar? Já que naquela época Deus ajudou o povo hebreu. E quem vai ajudar? A gente, que nós também temos um faraó governando a gente. Então é isso. Então a resposta certa é a C, crítica velada à forma do governo vigente. Vamos para uma outra questão então, para fechar, que é também do Caderno Cinza, mas dessa vez é de 2012. Vocês lembram na primeira aula que eu falei que não só literatura, não era só texto, que não só caía isso no Enem, mas também escultura, pintura? Então, essa é uma delas. Caiu a escultura do famoso Aleijadinho, nosso famoso artista brasileiro, e essa é uma escultura, é uma questão exatamente sobre ela. Vamos ler o enunciado. Com contornos assimétricos, riqueza de detalhes nas vestes e nas feições, a escultura barroca no Brasil tem forte influência do rococó europeu e está representada aqui por um dos profetas do pátio do Santuário do Bom Jesus de Matozinho, em Congonhas, esculpido em pedra-sabão por Aleijadinho. Profundamente religiosa, sua obra revela. E bom, o rococó europeu foi o final do barroco, né, na Europa, e que, como eu disse, muitos deles vieram de lá e trouxeram essas influências para o Brasil. E bom, novamente, riqueza de detalhes, riqueza nas feições. Então é uma obra barroca, né? Tem muitos detalhes. E ela também se refere à igreja, né? Bom, vamos lá. Vamos ver as alternativas. A. Liberdade representando a vida de mineiros à procura da salvação. Não, porque... Volta rapidinho na coisa. Não é aquela alternativa, por quê? Porque ele não representa os mineradores, sim. O que ele representa é um dos profetas do pátio do santuário. Então, é uma referência bíblica, sim.
Então não é um dos mineiros. B. Credibilidade atendendo às encomendas dos nobres de Minas Gerais. Sim, ele fazia encomendas, né, e etc. dos nobres, ele fazia essas encomendas. Mas não é isso, ele não fez essa escultura para isso, com essa finalidade somente, né? C. Simplicidade demonstrando compromisso com a contemplação do divino. A gente tem que pensar nessas alternativas como partes. Se a gente ler a primeira palavra, simplicidade, o que eu falei das características do barroco? O barroco não é simples, o barroco é exagerado, rebuscado. Então a gente já elimina essa alternativa, né? Simplicidade não combina com o barroco. D. Personalidade, modelando uma imagem sacra com feições populares. Também vamos pular essa mais tarde, eu comento mais. Singularidade, esculpindo personalidade do reinado nas obras divinas. Sim, ele tinha a singularidade dele, como eu falei anteriormente, vamos dividir as alternativas, né? A princípio, sim, ele era singular, ele tinha uma escultura única, ele tinha uma arte única, mas ele não esculpiu personalidades do reinado. Não era isso que ele fez naquela escultura, certo? Como a gente viu antes, era um dos 12 discípulos, então não é um do reinado. Vamos voltar então à alternativa D. Personalidade, modelando uma imagem sacra com feições populares. É exatamente isso. Ele representou uma imagem sacra, mas ele tentava ao máximo fazer as feições populares, feições como nós, assim, não como pessoas divinas, mas sim como pessoas reais. Por mais que sejam representações de uma imagem sacra, ele tentava trazer as feições populares, feições como nós, certo? Então, essa a resposta e essa foi a nossa aula de hoje. Curtam o nosso vídeo, gente, compartilham, assistam várias vezes e é isso. Até a próxima!